Compreender a história é um passo importante para se aprender a viver o presente. Uma guerra deixa marcas que se perpetuam ao longo do tempo de uma forma cruel, traumática. Sobreviver a uma guerra é estar em um local de sobrevivência que está para além de ser forte. É reviver todos os dias. É ser entrevistado, é ser uma prova viva da barbárie e maldade humana. Desde já agradecemos profundamente estar aqui com você, que foi prontamente receptiva e atenciosa para contar a nós fragmentos da sua vivência. A sua voz hoje para nós é história, para todos aqueles que procurarem para além dos dados da internet. Com essa honra, peço que para iniciarmos, conte aqui. Quem é você? Eu sou Crimeia Alice Schmidt de Almeida, mas pode chamar de Crimeia Almeida, que é mais curto. Sou militante política desde a adolescência. Com o golpe militar, me tornei militante política contra a ditadura e sou militante dos direitos humanos e militante do movimento feminista, que, aliás, tudo é direitos humanos, né? Sim. Tudo engloba, né, uma questão de lutas sociais pelo reconhecimento de direitos, dignidade, principalmente, né? Então, Crimeia, é um grande prazer estar aqui com você, é uma honra. A gente reitera isso novamente. Igualmente. Obrigado. E aqui a gente vai estar fazendo algumas perguntas. Se você achar que alguma pergunta está um pouco complicada, ou você quiser que a gente reformule a pergunta, fique à vontade, tá? Aqui o espaço é seu, o momento é seu, a gente está aqui mais para conhecer e entender, certamente com algumas perguntas específicas, é claro, mas entender principalmente você, Crimeia, você é essa pessoa que é uma voz ativa, que é uma pessoa que está aqui firme e forte com a gente, contando um relato que está para além de dor, mas resiliência, força, coragem. Então, assim, minha colega, eu vou deixar que ela tome a frente a partir desse momento, tá? E vou deixar que vocês tenham esse momento. Então, ela tem algumas perguntas para fazer para você. Sinta-se à vontade. Obrigada. Eu queria saber primeiro como que foi a sua experiência dentro desse contexto da ditadura e da luta armada, e se você pudesse especificar mais como foi essa experiência como mulher dentro desses dois ambientes. Olha, o ser mulher nessa sociedade, não é só nesses ambientes, na sociedade que vivemos, que é patriarcal, machista, é muito difícil. E não é diferente num partido político de esquerda e na luta armada, porque são coisas vistas como masculinas, né? E na verdade, não são. Todos os espaços cabem homens e mulheres igualmente, e não existe nenhuma luta realmente libertária que não tenha participação de todos os segmentos da sociedade, né? Então, para mim, eu vou dizer, foi difícil a militância como mulher, né? Porque eram pouquíssimas, e na luta armada ainda foi mais difícil, porque quando eu cheguei na região do Araguaia, só tinha homens. Então, vamos dizer, eu fui uma decepção, porque esses homens achavam que eu ia dar mais trabalho que ajuda, né? Porque, sendo mulher, eu não tinha força, eu não tinha competência, eu não tinha nada. Então, eu tive que conquistar esse lugar, né? Para mim e para as que vieram depois, que me ajudaram muito nessa batalha. Sim. Não sei. Respondi? Sim, respondeu. E dentro da Guerra do Araguaia, né, desse contexto, tem alguma memória, algo que te marcou mais que você gostaria de compartilhar? Olha, a miséria da região era e é uma região muito pobre. Não era uma região deserta, como se dizia, que a Amazônia não tinha habitantes, era preciso ocupar a Amazônia, né? Os militares diziam isso. Não é verdade, tinha gente lá, bastante gente que tinha sido expulsa, inclusive do Nordeste, do Sudeste. E, quer dizer, aquela ocupação que houve no tempo da ditadura fazia parte de um plano anterior, já no tempo do Getúlio Vargas, que era a expansão para o oeste, né? E com a ditadura também para o norte. E essa expansão se deu com a abertura da Belém Brasília, mais tarde com a Transamazônica, e com a expulsão dos moradores da região, que eles diziam que não existia, né? Porque, aliás, para o Estado brasileiro, pobre e indígena nunca existiu, né? É um negócio, é impressionante a negação.
Então, o que me marcou muito foi essa miséria, que não tinha nada, não tinha escola, não tinha um posto de saúde, não tinha nada, só tinha um barco, que era chamado Barco da Coletora, que ia o prefeito, o delegado e a coletora de impostos. Subia o rio, cobrando impostos, é claro, né? Então, se tinha um camponês que estava com seu barquinho levando produtos para Goiás para vender lá, que conseguia um preço melhor, esse barquinho tomava, porque ele não pagou ICMS, né? Então, tomava. Agora, eles não recebiam nada por esses impostos que eles pagavam. Então, Sim. assim, era a colheita, era o porco que eles criavam, eram as galinhas, os ovos, tudo isso era tomado deles, que eles chamavam... Ah, e esse barquinho tinha uma bandeira do Brasil, né, claro. E se as pessoas tivessem algum problema lá, que não pagasse, que fugisse, que não tinha qualquer problema, elas eram presas, amarradas nas árvores, né? E quando o barquinho voltava, ia recolhendo esses presos. Esses presos ficavam num lugar chamado Pinagés, que é um povoado, não sei se hoje é... Não, deve pertencer a São João do Araguaia, uma cidade. Eles ficavam, assim, numa construção, numa gaiola, na praça pública, feita de troncos bem altos, e eles eram colocados lá dentro. E a comida, a água, era jogada por cima Nossa. desses paus pela população. Isso era muito chocante. E era para Então, ser como exemplo, assim, ficar de exemplo para as outras pessoas que é, não. eu mesmo, eu acho que é uma herança, né, da escravidão, é o mesmo castigo, tanto é exemplo como é punição pelo erro, né, entre aspas, de não pagar os impostos, ou de brigar com o vizinho, enfim, o que eles achassem que era errado. Então, logo a gente começou a ter uma posição de defesa dessas pessoas. Então, a gente, sabe, soltava aquele que ficou amarrado, quando o barco voltava já não estava mais amarrado. Enfim, essas coisas. E, assim, a miséria de uma população que não tinha escola, analfabeta, não tinha nenhum serviço de assistência médica, mas tinha cobrança de impostos. Isso era muito chocante. E tem outras coisas mais, né, lá que chocavam. E como era a relação dos guerrilheiros com a população local, né? Por exemplo, você é enfermeira, você ajudava nesse sentido? Como que era essa relação? Bem, no começo a gente não era guerrilheiro, a gente era morador, gente que veio tocada de outro lugar para lá e montou sua roça, sua coisa, né? Nossa relação era de vizinhos, sabe, não era... E eu não era enfermeira ainda, tinha sido estudante, né? Entendi. Eu fui para lá, eu não era enfermeira formada. Mas eu tive que atender as pessoas, porque eu me lembro, assim, o primeiro atendimento que eu fiz foi uma mulher que, assim, me chamaram para ir para uma sentinela. Para mim, sentinela era velório. Não sei se para vocês é velório. Mas quando eu peguei um pouquinho de café, coisa rara lá, café era comida de luxo. Levei um pouco de café e pensei assim, vou a gente ficar no velório, né? Um cafezinho, vai tomando um cafezinho. Quando eu cheguei lá, a defunta estava viva, não tinha morrido, não. Porque a transmissão da história, eles não são negativistas, então eles transmitem a história, mas é oral. Então eles chamaram para o velório para ela contar a história do lugar, porque ela era mais velha. E isso me chocou muito. Eu falei assim, gente, assistir uma pessoa morrer assim, sem fazer nada, só tirando dela os conhecimentos que ela tinha do lugar, aí eu resolvi tratar do jeito que eu sabia, não sabia nada, nunca tinha visto alguém com malária. Perguntei a ela o que ela tinha. Aí ela falou assim, malária, terção maligna, não tem jeito, vai morrer mesmo. E ela era consciente que ia morrer. Então, eu fiz o tratamento do jeito que eu consegui, né? Dentro da minha ignorância, consegui. E essa mulher sarou. Então, era impressionante, porque ela devia ter assim, uns 50 para 60 anos, que para mim era velhíssima. Naquela época também as pessoas viviam menos, né? E
naquele lugar se acabavam mais, né? Ficava bem mais velha do que aparência bem mais velha do que realmente era. E essa mulher, quando me via, ela se ajoelhava, pegava minha mão e pedia a bênção. E eu falei assim, mas a mim? Ela falou assim, você me deu novamente a vida. Então, eu falei, bem, eu tenho que estudar, ver o que, que eu faço, porque as pessoas precisam, né? Então, assim que eu virei enfermeira lá, né? Eu era charlatã, eu fazia o que dava certo. Agora, tinha uma vantagem. Se desse certo, fui eu que sou ótima. Se desse errado, foi Deus que quis. Então, não tinha problema, certo? Certo. E vocês ficaram, você especificamente, ficou ali na região do Tocantins, ou mais do Pará, onde antes era Goiás? Qual foi a região? O pessoal fala que a guerrilha foi no Bico de Papagaio, mas não foi. A guerrilha foi no Pará. Eu ficava no Entendi. Pará, às margens do Araguaia, e não do Tocantins. É claro que eu dava umas voltas por lá, para fazer compra, para não sei o quê, sabe? O barco, que a gente comprava muita coisa em Imperatriz, que é Maranhão, e vai Entendi. pelo Tocantins. E como que era a relação entre os guerrilheiros, sabe? Entre as pessoas que integravam lá? Então, a maioria dos guerrilheiros eram desconhecidos meus, eu conheci lá. Mas era como se fosse amigo de longa data, porque era do mesmo partido, tinha os mesmos ideais, mas tinha essa questão do... Olha, todas as questões da sociedade aparecem no grupo pequeno também. Então, tinha o machismo, tinha a questão de classe, que tinha uns que tinham uma vidinha de burguês na cidade, outros eram mais proletários, certo? Tinha marceneiro, ferreiro, camponês, e tinha médico, engenheiro, advogado, e isso faz diferença no relacionamento, né? Mas a gente combatia essa discriminação, essa diferença, a gente tentava, né? Tentava. E o machismo é um negócio muito arraigado, muito velho, então, nas pessoas, isso é mais para o Eric, se cuide, porque isso é uma desgraça, esse machismo. E existia lá também. Sim. E dentro de todo o contexto histórico, teve uma guerra de narrativa muito forte, né? De apagamento. Como você acha como você vê esse processo de reconhecimento histórico da guerrilha e da resistência, e se você acha que ainda hoje tem o silenciamento? Ainda hoje tem um silenciamento, né? E o Brasil sempre foi assim. Quer dizer, o nosso grande Rui Barbosa, quando acabou a escravidão, ele queimou os arquivos, né? Ele deve ter queimado mesmo, porque a gente não achou muito pouco, né? O que, que o Exército fala sobre a guerrilha do Araguaia? Queimou os arquivos. Quer dizer, essa história se repete, de apagamentos e apagamentos. Então, eu acho importante esses trabalhos que vocês fazem, porque é a verdadeira história, né? Ou pelo menos a história contada pelos perdedores e não pelos vencedores, porque a nossa história do Brasil ela é muito falha, porque ela se resume a fatos chamados históricos e personagens, né? Imperador, princesa, duque, e onde está o povo? O povo não faz parte dessa história. Né? Sim. Eu acho importante contar essa história, porque a guerrilha do Araguaia sobreviveu por um tempo, combatendo um exército tão forte, né, e numeroso, porque tinha apoio da população. A população apoiou a guerrilha do Araguaia, porque a gente tinha uma relação muito boa com as pessoas, tanto nessas que eu falei lá do barco né, que eles chamavam o barco dos três poderes, porque os três poderes andavam no barco, né? Tanto nisso como nas outras coisas, na hora da saúde, da educação. Muitos de nós foram professores, eu fui enfermeira, tinha médico. Por exemplo, na saúde, a gente procurava, para se proteger da repressão, ser o mais camponês possível. Então, não era médico nem enfermeira, era bula. O que é bula? Aquele que sabe ler a bula do remédio e usar corretamente. Então, por exemplo, o João Carlos Ras, que era médico formado, ele era bula. Certo? Lá ele era bula. Entendi. Então, por essas coisinhas, que não são poucas, o pessoal gostava da gente. Quando o Exército veio nos reprimir,
em 72, a população veio nos avisar que o exército estava nos perseguindo. Eles não sabiam que era exército, certo? Porque o pessoal do exército veio camuflado. Mas o que eles fizeram? Perguntaram onde morava fulano, beltrano, não sei se conhecia, que eles eram amigos dessas pessoas, não sei o quê. Eu me lembro, assim, de um camponês, que já deve ter morrido. Ele falou assim, eu conheço muito, mas é muito longe, dorme aqui em casa, amanhã vocês saem cedo, que vocês chegam lá. E o que ele fez? Mandou o filho avisar a gente, que tinha uns caras esquisitos, com armas muito boas, e que tinha uns reloginhos que dava direção, que era a bússola, e que estavam nos procurando, que eram nossos amigos, e a gente explicou que não eram nossos amigos, eram inimigos. E o menino que foi lá nos avisar, ele falou assim, pois é, meu pai disse que para disfarçar, eu vim aqui ver se vocês tinham um pouco de café, para a gente oferecer para eles. Eu falei assim, leva o café e nós vamos embora. Então, a relação era muito... Se não fossem os camponeses, a gente não teria sobrevivido o tempo que sobreviveu, né? Sim. E a respeito de o que você falou, que você gostaria que as novas gerações conhecessem sobre essa história, né? O que você acha que seria mais importante? Qual narrativa que você gostaria que fosse conhecida? Olha, para evitar esse apagamento da história, a gente, ainda na ditadura, entrou com uma ação na primeira vara da Justiça Federal. Por quê? Porque esses documentos, eles podem queimar, mas dificilmente eles queimam, né? Então, ficaria para a história. Era uma ação civil em que a gente pedia esclarecimento sobre os desaparecimentos das pessoas. Isso nós entramos em 82. Aí, o Estado nunca nos respondeu. A primeira resposta que nos deu foi de que nós não tínhamos direito à ação, porque a lei da anistia já tinha respondido a isso. E a lei da anistia não anistiou os desaparecidos, nem citou. E a gente ficou, né, nessa briga, mas não ia para frente, porque o judiciário foi muito conivente com a ditadura, né? Sim. Aí, quando foi em 95, o governo Fernando Henrique fez a Lei 9.140, que reconhecia 132 desaparecidos como mortos. E vocês que são do direito sabem que a morte prescreve em 30 anos. Chamar os nossos desaparecidos de mortos é abrir caminho para a prescrição do crime. Então, nós não vai ficar assim não. Aí nós entramos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E bem, isso já foi em 95. De 82 para 95, tinha 13 anos que nós estávamos na Justiça. Antes de entrar, teve um curso de Direitos Humanos promovido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que foi até o professor Antônio Cansado Trindade, que deu a aula sobre o crime de desaparecimento. Aí eu falei com ele, eu estava assistindo o curso, eu falei com ele, mas é muito difícil, professor, porque a gente só pode recorrer à comissão, e a comissão recorre à corte, se a gente esgotar os recursos internos. E a gente não consegue esgotar, eles não dão uma sentença. Aí ele falou assim, mas não dar uma sentença é uma sentença. Então, vocês recorrem, alegando que o Estado brasileiro não julga o caso. E foi o que a gente fez em 95, quer dizer, 13 anos depois da ação. Entramos na comissão. 15 anos depois de entrar na comissão, a coisa chega à corte, e a corte julga e condena o Estado brasileiro. Então, foram aí 28 anos. Não é fácil a gente manter a memória. É muito demorado. Tem mais de 50 anos que eu estou nessa luta. Sabe? E o Estado brasileiro não cumpriu a sentença, porque aí, quando foi para a corte, a Justiça Federal julgou o caso e condenou o Brasil a dar as informações. Aí, Sim. mais tarde, em 2007. Em 2010, a corte julgou o caso e condenou o Brasil a dar as informações, declarar como tinham morrido os responsáveis, julgar os responsáveis, enfim. E tem outras coisas, indenizar, pedir perdão, essas coisinhas, né? Aí que eu já considero, por exemplo, um curso de direitos humanos para as Forças Armadas. Sim. Eu não acredito que quem tem uma arma na mão
respeite direitos humanos, né? Mas isso é problema do Brasil. O Brasil que dê esse curso e perca seu tempo. Mas nenhuma dessas sentenças foi cumprida até hoje. Nem a de 2007, interna, quer dizer, já são quantos anos? 22, né? 22, isso, exato. Quase 23, né? Já vai para 23. Nem a outra, que vai fazer 15 anos. Então, vocês veem que como demora, gente. Mas eu acho que nosso objetivo principal foi conquistado. Se você for estudar a Corte Interamericana, vai ter lá Brasil julgado e condenado. Sim, né? e então... Pode falar. Não, se você for consultar a Justiça Federal, está lá o Brasil condenado. Não cumpriu, mas está condenado. E é o seguinte, o Estado brasileiro cumpre, por exemplo, com a gente ele cumpriu a obrigação financeira, indenizar, isso ele cumpre. Iriam nos pedir desculpas. Nós não aceitamos, assim, sem dizer quem são os responsáveis e puni-los, nós não aceitamos pedido de desculpa, porque o crime continua. Então, pedir desculpa e continuar cometendo o crime não dá. Então, está assim. Agora, a parte financeira, que é com o nosso dinheiro mesmo, né, dinheiro dos impostos, isso aí eles cumprem. Eu acho, é triste. Então, vocês, mesmo com a condenação da corte, vocês não tiveram mais acesso às informações sobre os desaparecidos, sobre a guerrilha? Não. De vez em quando aparece aí um filho de militar, alguém ligado aos militares, e diz que um guerrilheiro matou o outro, tá certo? E essa fica sendo, vamos dizer, a verdade que é pública, né? Que não é a verdade verdadeira. Então, é muito difícil. O Exército diz que não tem as informações, o que não é verdade, gente. Não é verdade. Por quê? Uma experiência desse tipo, que envolveu mais de 20 mil militares, que envolveu uma grana que a gente não sabe quanto, você não queima. É uma experiência para o futuro. Sim. Então, dizer que queimou não é verdade. E em diversos momentos da sua vida, eu imagino que você teve que lidar com o medo. Mas você sempre manteve essa postura de enfrentamento e ativa. E aí eu queria que você falasse como você conseguiu manter essa postura, sabe? Olha, eu acho que uma das razões é você sabe por que você está nessa situação. Você está defendendo um princípio que você acredita nele. E outra que te faz é a raiva que você tem dos caras, né? Eu não tenho coração de cordeiro, não. Esses caras são bandidos, eu quero todos eles punidos, mesmo depois de morto. Vocês que são do direito, não se pune morto. Mas eu acho que a história tem que punir os mortos. Sim, certo? O reconhecimento, né? Exato, reconhecer que eles eram bandidos. Porque é o seguinte, esses militares, mesmo os que morreram, as famílias deles estão recebendo altos salários, altas pensões, com o nosso dinheiro, com o dinheiro do povo brasileiro, com o dinheiro do povo que passa fome, que não tem escola, que não tem saúde. Tá certo? Hoje aquela região é um pasto, é um lugar para boi, não é para gente. Acabaram com a floresta. E continuam, né? Porque a resposta que deram para a Marina recentemente, ponha-se no seu lugar, ela não só é ministra, sabe, como é uma batalhadora pelos direitos da floresta, os direitos. Então, quer dizer, o nosso Congresso, o Senado, desrespeita uma que foi colega deles, ela foi senadora. É muito triste a gente viver isso. Sabe? Então, eu tenho muita raiva dessa gente mesmo. Não sou cordeiro, não. Tenho raiva, tá certo? Mostro minha pelinha de lobo, que não vale nada. Tá certo? Mas eu estarei, enquanto estiver vivo, estarei falando da bandidagem deles. Foram todos bandidos. E eu não acredito que quem anda com uma arma na cintura, quem aprende a fazer guerra, seja do bem. Não acredito mesmo. Tá certo? E não tem, para mim, não tem nenhuma guerra santa. Não existe. Tá certo? Certo. Eu só permito ao povo que tem as suas armas contra essa gente. Mas tem um exército. Para que um exército? Ele não é para defender nossas florestas, nossas fronteiras? Por onde entram as drogas? Por onde entram as armas? Elas não são fabricadas no Brasil. Elas entram pelas fronteiras que eles deviam estar vigiando e não fazem nada. Você passa na frente de um quartel, eles estão jogando tênis, estão nadando, estão não sei o quê. Sabe? Então, eu acho que é muito sério isso.
Sim. E daí, por que eu venço meu medo, né? Porque eu tenho medo, como qualquer um tem medo, mas a existência deles me ameaça muito mais do que meu medo. Sim. Então, era isso as perguntas. Eu agradeço muito as suas respostas e a sua participação aqui, e fico muito feliz e honrada que a gente possa ter tido esse contato. Sim. Eu que agradeço a vocês.